paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadália. Venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, e quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem utilizamos não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @aigrejas e os dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo falar ao coração de todos vocês, de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @aigrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro e que você é membro, dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja e os Dons, e diga o número de 1 a 14 que você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira mensagem e o verdadeiro evangelho a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar. Independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, papais, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14, para você receber um livro em um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Antes de eu iniciar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Vamos aos rebanhos escolhidos de número 9, é o primeiro rebanho de hoje, o número 9, escolhidos de número 9, vamos a Amós com 9 capítulos, vamos ao capítulo do livro de Amós, capítulo 4, Amós capítulo 4. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Amós, capítulo 4, para os escolhidos de número 9. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença, a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Amós, capítulo 4, que contém 13 versículos. Israel não voltou para o Senhor. Ouviste a palavra, vós vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vós, maridos, tragam bebidas e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas uma após outras, e serei lançadas para Amon, diz o Senhor. Ide a Betel e transgrede, ide a Gilgal e multiplicai as transgressões, cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostai os filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade
Eu sobre outra cidade não fiz chover, sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao Escolhidos de número 2. Vamos ao livro. O livro é de Jeremias, com 52 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Jeremias. Vamos ao capítulo. Seja você também parte desse rebanho. 46, Jeremias, capítulo 46, para os escolhidos de número 2. Jeremias 46, para os escolhidos de número 2. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais para a sua presença aonde você estiver. Jeremias capítulo 46, que contém 28 versículos. Uma palavra acerca do Egito, palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei de Babilônia, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo, os grandes e os pequenos, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros e apresentai-vos com capacetes. Colhi as lanças, vestivos de couraças, porque vejo os medrosos voltando às costas. Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo sem olhar para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o herói para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates. Tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subido com o Nilo e cujas águas se movem com os rios? Ezequiel com 48 capítulos. Vamos aos escolhidos. Escolhido de número 4. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Que chegue a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Ezequiel, capítulo 3, para os escolhidos de número 4. Ezequiel, capítulo 3, para os escolhidos de número 4. O Ezequiel, capítulo 3, contém 27 versículos. Aí ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou.
Eu o comi e era na minha boca doce como mel. Ele então me disse: Filho do homem, vai à nação de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo que de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. A nação de Israel, porém, não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, pois toda a nação de Israel é obstinada e rebelde. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 6. Vamos ao livro 1 Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Que contém 58 versículos. A ressurreição. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos do evangelho que já vos tenho anunciado, qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como anunciei. Se não é que crestes em vão, antes de tudo vos entreguei também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Escolhidos de número 11. Obadias, com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que recebam a verdadeira paz e a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro de Obadias para os escolhidos de número 11. Obadias, que contém 21 versículos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha, não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes ou temãs estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo. Gratidão, Aline, que é a Aline Silva. Seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e serás exterminado para sempre. No dia em que estavas presente, no dia em que estranhos te levaram os bens
E os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras como um deles, tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça do teu irmão. No dia do seu desterro não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Não devias entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade, nem devias olhar com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra os teus exércitos no dia da sua calamidade. Não devias parar nas encruzilhadas para terminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Vamos ao livro para esses rebanhos dos escolhidos de número 12. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Vamos ao capítulo, escolhidos de número 11, o livro de Lamentações. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Não, peraí. Escolhidos de número 11, o livro de Obadias, com um capítulo. E os escolhidos de número 12, o livro de Lamentações. Vamos ao capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, para os escolhidos de número 12. Capítulo 5 contém 22 versículos. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Neureci, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolhidos de número 12, Lamentações, capítulo 5. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu. Considere e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 14. Escolha o número de 1 a 14 para que você possa receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 3. Cantares, capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a sua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do teu ministério dessa tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Cantares, capítulo 3. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Cantares, capítulo 3, para os escolhidos de número 14. Cantares, capítulo 3, que contém 11 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir e também trazer a presença e a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Seja muito bem-vinda, Elisa, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos para a meditação do capítulo 3 do livro de Cantares. Glórias ao Senhor Deus. Cantares, capítulo 3. Que contém 11 versículos. Cantares, capítulo 3, para o escolhido número 14. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levo-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, o filho de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que ele o queira. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 7, vamos ao livro. Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, para os escolhidos de número 7. O capítulo 18 do livro de Êxodo contém 27 versículos. Jetro visita Moisés. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. E como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito, Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que este a enviara, e os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, pois disse: o Senhor Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e com a sua mulher, desde o encontro de Moisés no deserto ao monte do Senhor Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, se inclinou e o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 3. Vamos ao livro para esses escolhidos. Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 11. Daniel, capítulo 11, que contém 45 versículos. Agirá contra os castelos fortes o exílio de um Deus estranho, e ao que reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o atacará, com carros, com cavaleiro e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará, e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas na sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Ele se apoderará dos tesouros de ouro
e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Os mouros do Oriente e do Norte, porém, os espantarão, e sairá com grande furor para destruir e aniquilar muitos. Armará tendas ao seu palácio entre os mares e o Monte Santo e glorioso. Então virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Escolhido de número 5. Vamos ao livro. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 25, contém 28 versículos. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para a sua tenda. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes. Então Jeoás o trouxe a Jerusalém e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim à porta de esquina. 400 côvados tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam no templo do Senhor Deus, sob os cuidados de Obed-Edom, com os tesouros do palácio do rei. E os reféns voltou para Samaria. Viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao restante dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Vamos aos escolhidos de número 8. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Antes de eu sortear o capítulo e o livro, antes de eu sortear o capítulo do livro de Joel para o rebanho dos escolhidos de número 8, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 e 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos ao capítulo do livro de Joel, capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração de número 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte todo o mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual. Do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Através do ministério do Senhor Deus para conosco, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Joel, capítulo 1, que contém 20 versículos. Invasão de gafanhotos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos a seus netos, e os vossos filhos desde a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo. Porque foi tirado da vossa boca, uma nação poderosa e inumerável veio sobre mim, sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e a lançou por terra. Os seus galhos se embranqueceram. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Vamos ao livro. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ageu, capítulo 1, para os escolhidos de número 1. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos. Chamada a reconstrução do templo, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve de ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: e para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais,
vesti-los, mas ninguém se aquece. O que recebe salário recebe o parapulo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Escolhidos de número 10. Escolhidos de número 10. Antes de eu sortear o livro e o capítulo, eu irei ler mais um desafio que as igrejas e canais nós estamos apresentando. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em moradias ou em outras formas de moradias. Primeiro, prove na Bíblia Sagrada que uma das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeiro, oferte segundo o sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Vamos a mais um desafio. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus o Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus o Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões. Quinta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões. Sexto, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões. Vamos ao livro e ao capítulo para o rebanho dos escolhidos de número 10. Tiago com 5 capítulos. Tiago, vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo de santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus. Como está escrito em Malaquias capítulo 18, em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Tiago capítulo 2, que contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo, meus irmãos, como santos em nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso,
e atentardes para o que tem os trajes de luxo, e disserdes: assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu o Senhor Deus que são pobres os olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonrastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem a vossas e vos arrastam aos tribunais? Não são os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda, Jocélia, tudo bem? Seja bem-vinda com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Escolhidos de número 13. Vamos ao livro e ao capítulo para a meditação de todos vocês, de todos os rebanhos escolhidos de número 13. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. Senhor, gratidão pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo, o de verdade. Josué, capítulo 6, para os escolhidos de número 13. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14, assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Seja bem-vinda, Fabíola, paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, que é a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que eu faço através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. Josué capítulo 6, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo, o de verdade, para a sua presença aonde você estiver. Josué capítulo 6, que contém 27 versículos. A tomada de Jericó, Raabe é salva. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas, tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz e sonido dela. Todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e lhes disse: levai a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Glórias a Senhor Deus. E eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado dará total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentaliza aí o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o número 5 vai meditar no livro de Amós, capítulo 4. Você que mentalizou e escolheu o número 1 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 46. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou e escolheu o número 2 vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o número 12. O número 12
vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Você que mentalizou o 14, vai meditar no livro de Obadias, com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. E você que de 1 a 14 mentalizou o número 7, vai meditar no livro de Josué, capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos nossos templos físicos em sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar agora mais uma denúncia que as igrejas e canais, que as nossas igrejas e canais nós estamos apresentando. Eu irei apresentar para vocês agora. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34, 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos
versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises nas nossas lives nos finais de semana, pois as 5 lives da semana é sorteado, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, nos mesmos horários das lives de durante a semana. Dessa maneira, o Senhor Deus pode testificar, uma palavra pode falar ao seu coração. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 5, Amós 4, 1, Jeremias 46, o 2, Ezequiel 3, o 12, 1 Coríntios 15, o 14, Obadias, o 8, Lamentações 5, o 4, Cantares 3, o 9, Êxodo 18, o 6, Daniel 11, o 10, 2 Crônicas 25, o 11, Joel 1, o 13, Ageu 1, o 3, Tiago 2, o 7, Josué capítulo 6. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesse e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e fardo que são leves e suaves. Eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito.
de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, no livro de Colossenses capítulo 2 e no livro de Mateus capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco através do privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês de Portugal, da Angola, da Índia, de Bangladesh, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.